Hoje vamos falar sobre um tema sobremodo importante. Trata-se da diferença entre ressurreição e reencarnação. E por que é que a Igreja Metodista Livre, por exemplo, dentre tantas outras igrejas cristãs, rechaça a doutrina da reencarnação? A reencarnação é a ideia de que, após a morte, uma pessoa volta à vida em um novo corpo, podendo ser, dependendo da corrente, religiosa, podendo ser um corpo humano, ou um corpo de um animal, até mesmo de um inseto ou de uma planta. Agora, em vez de reencarnação, a Bíblia fala sobre ressurreição. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso quer dizer que quando nós morremos, se nós acreditamos em Cristo, esperamos nele, seremos ressuscitados para viver com ele para sempre, no céu. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ele voltou à vida com o mesmo corpo, com a mesma identidade, com as mesmas memórias, de uma maneira gloriosa e perfeita. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que esse nosso corpo mortal e corruptível é de fato como uma semente plantada ali na morte, enterrada, para se tornar essa semente de um mesmo corpo que ressuscitará já numa condição de incorruptibilidade, revestido de celestialidade. A doutrina da reencarnação ensina que nós voltamos à Terra repetidas vezes, em diferentes formas, inclusive. Já a ressurreição trata-se de um evento único. A Bíblia nos diz que vivemos uma única vez aqui na Terra e que depois disso o que temos é o juízo final, a ressurreição para o juízo final. E aqueles que são salvos, eles estarão para sempre com o Senhor no céu. Essa nossa esperança é uma pátria celestial. É disso que a Bíblia trata. Nada é dito na Bíblia, nesta passagem, em Hebreus capítulo 9 ou em João capítulo 5, nada é dito em outras partes da Bíblia sobre reencarnação. Essa não é a esperança cristã. Esse não é o caminho de salvação proposto por Jesus, pelos patriarcas, pelos profetas. Sabe, se somos cristãos, se cremos na Bíblia, se cremos em Cristo, se neles esperamos, o que nós aguardamos é a ressurreição dos mortos. Nossa esperança é que Cristo, o primogênito dentre os mortos, regressará à terra e ele há de nos redimir da morte. Seremos ressuscitados para vivermos para sempre com o Senhor, numa cidade celestial, numa Jerusalém celestial, no novo céu que o Senhor tem para nós. Então, nada é dito sobre uma nova chance de viver aqui na terra. Principalmente nada sobre autorredenção humana, uma salvação que se dá por méritos pessoais, de quem quer que seja, não por obras praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós abundantemente. Paulo escreveu isso a Tito, capítulo 3, versículo 5. A ideia de karma pode levar pessoas ricas, privilegiadas, a se sentirem merecedoras de sua posição, acreditando que sua prosperidade é resultado de boas ações em vidas passadas. Isso acaba justificando desigualdade social, criando ali uma visão de que as condições de vida, quer para bem ou quer para mal, esse status quo em que nos encontramos, são sempre merecidas, inalteráveis. É o karma. Tem a ver com a nossa vida pregressa, nossa vida passada. Então, a crença no karma pode ser usada para justificar, e comumente é utilizada para justificar, a desigualdade, a discriminação, especialmente contra os pobres e desfavorecidos. Isso promove até mesmo alívio da consciência daqueles que são ricos, poderosos e, por outro lado, um conformismo dos desfavorecidos que passam a aceitar suas condições ali como justas ou inevitáveis. É o meu karma. Na Índia, o conceito de karma
foi utilizado para justificar aquele rígido sistema de castas, acreditando-se que nascer em uma determinada casta é resultado de karma acumulado de vidas anteriores, perpetuando assim essa estratificação social e a discriminação. Ai dos Dalits. A ideia de que a alma pode renascer em formas inferiores, como animais, insetos, acaba sendo chocante por desvalorizar a dignidade humana. O cristianismo ensina que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, possuem igual valor e dignidade. Alguns espíritas afirmam que João Batista, em defesa da doutrina da reencarnação, eles afirmam que João Batista foi a reencarnação de Elias. Mas o próprio João Batista negou isso. Você lê isso lá em João capítulo 1, versículo 21. Além disso, no Monte da Transfiguração, foi Elias quem apareceu, e não João Batista. Se João Batista é a reencarnação de Elias e João Batista já estava morto, ele é quem deveria aparecer ali no Monte da Transfiguração. Bom, só isso já serviria para rebater a doutrina da reencarnação, ou a ideia de que João Batista é a reencarnação de Elias. Agora, João Batista veio no espírito de Elias, cumprindo aquela profecia, né, de que o Elias viria. Se a gente atentar para a Bíblia, o Elias, ele jamais morreu, ele foi trasladado para o céu. Então, ele nunca desencarnou, olha só, né, para reencarnar na pessoa de João Batista. Pense bem, se a salvação realmente fosse através de reencarnação, onde o homem vai tendo uma e mais outra oportunidade para auto-redimir-se, para purgar os seus pecados, para ir aperfeiçoando-se, para ir melhorando, então por que é que Cristo morreu na cruz? Então, não precisamos de um Salvador. Então, Jesus não passaria de um bom exemplo a ser seguido, e não do Redentor, e não daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cristianismo ensina, meus irmãos, que a salvação se dá através não de múltiplas vidas e de boas obras ou de qualquer coisa que parta do ser humano, mas é do sacrifício perfeito, maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou para que possamos ter a vida eterna com Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, salvos pela graça, não por obras para que não venhamos a nos gloriar, nos sentir melhor, ou merecedores disso ou daquilo, ou superiores a este ou aquele, mas por sua graça ele nos salvou. E uma vez salvos, somos salvos para as boas obras. As boas obras são a vocação do salvo e não meio de salvação. Esse é o ensino claro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sabendo que temos uma vida única para viver, devemos acreditar em Jesus como o único caminho, não uma alternativa, mas o caminho, o Salvador, o Redentor. Vendo Deus que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele, por amor de nós, nos enviou o Redentor. Ele é o Salvador, o único caminho. Há um só nome dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, e ele é Jesus. Ele é o Redentor, ele é o Salvador. Pedro disse assim certa vez: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É esta a boa nova do Evangelho. Não temos apenas esta chance, esta vida, não vamos desperdiçá-la, não vamos acreditar na ilusão de que haverá uma outra oportunidade. Não vamos desperdiçar esta única vida que Deus nos concedeu. Vamos abraçar a oferta de Deus, que é o seu Filho, Salvador e Redentor do mundo. Essa é a nossa confiança.
que em Cristo temos a vida eterna. Bom, espero ter ajudado a esclarecer determinados pontos e que a bênção de Deus seja sobre cada um de vocês.